Olá, bem-vindo a mais uma edição do Tem Por Aqui. Estamos chegando aí perto do Natal e o Natal é uma festa tão bonita, todo mundo quer trocar presentes, encontrar a família. Alguns praticam a caridade nessa época do ano, se tornam mais sensíveis, querem visitar presépios, procurar igrejas para comemorar o aniversário de Cristo. Mas o Natal é muito mais do que isso. E é sobre este tema que o Tem Por Aqui fala hoje com o pastor Raul Calado. Vamos comemorar o aniversário de Cristo. Então eu faço uma reunião de família, eu faço uma ceia, eu vou na igreja, oro, dou presentes até para outras pessoas que não são da família, pratico a caridade. E pronto, acabou o Natal. Mas isso vamos pode pro ano continuar novo. acontecendo. Isso pode continuar acontecendo. Sim. Não há problema nenhum. Desde que você saiba para que você está fazendo tudo isso. Para quem que você está fazendo tudo isso? Se você está obedecendo a Deus, está agradando a Deus. Você pode continuar se reunindo com a família, você pode continuar em festas, você pode continuar fazendo a sua árvore de Natal nas festas, comendo a ceia junto com a família, mas sabendo que Jesus está próximo de voltar para tirar, arrebatar, levar o povo que agrada a Deus, para que logo em seguida, a Bíblia fala em a ira de Deus, o acerto, o juízo. Tem várias e várias passagens no Novo Testamento em que Jesus e os apóstolos alertam sobre isso. Qual o principal significado do Natal? Então, tudo isso que as pessoas fazem fugiu do ponto principal do que é o nascimento de Jesus. Para que ele veio? Para que ele nasceu? E a palavra diz, lá em Lucas 2,11, que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E eu quero tratar sobre o Salvador. Nasceu o Salvador. Se a importância do Natal, que é o nascimento de Jesus, é porque nasceu o Salvador. E é isso que nós vamos tratar. Salvador do quê? Salvar quem e o porquê. Lá em Mateus 22, 29, Jesus revela que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O ser humano não procura, o homem, a mulher não procuram conhecer o que a Bíblia nos revela. A Bíblia Sagrada é uma revelação das coisas que vão acontecer, que aconteceram e que vão acontecer. Então, Deus tem um acerto de contas. A Bíblia fala em juízo, em julgamento, num acerto de contas, com aqueles que obedecem, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que põem em prática a palavra de Deus, que ele também chama de justos, e aqueles que não obedecem ele chama de ímpios, né? Que não servem a Deus. Os obedientes e os desobedientes. Então Deus tem um acerto de contas para fazer. A Bíblia também chama isso de a ira de Deus sobre os desobedientes. E o ser humano não tem acesso, se não conhece a Bíblia, ele não tem acesso a saber o que significa isso. E nós estamos vivendo muito perto da volta do Senhor, para tirar aqueles que obedecem, aqueles que o amam, que temem a Deus, e fazer uma limpeza, um acerto de contas. E para quê? Como diz lá em Apocalipse, que é um livro de revelação, Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Então, brevemente vão acontecer. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. E o homem tem que pôr a visão na revelação dos últimos dias, que é o Apocalipse. O homem dá importância para Nostradamus, para revelação dos maias, astrólogos ou sei lá o quê, né? Falando dos últimos dias, revelações dos últimos tempos, mas a verdade é o que está no Apocalipse. Que nenhuma só palavra, nenhuma vírgula, nenhum tio do que foi escrito na Bíblia vai deixar de ser cumprido. Vai se cumprir. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E o ser humano precisa ter esse temor de que tudo vai acontecer e está nas portas de acontecer. Entende? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1,10, diz: e aguardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por exemplo, em João 3,36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeitou o Filho
rejeita o Filho, não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Em Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou Efésios 5,6, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lucas 3,7, João Batista disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Deus vai fazer uma limpeza. Né? Talvez hoje o mundo veja a sujeira na parte de poluição, entendeu? Do planeta, destruição do meio ambiente. Né? Mas existe uma parte espiritual sobre isso. E é o que Deus trata na Bíblia. Qual é a reflexão que se deve fazer no Natal? Eu vou citar um versículo. Em Atos 3,19, o apóstolo Pedro diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo de paz e refrigério pela presença do Senhor. O ser humano precisa ter Deus de verdade, sentir a paz, refrigério, vitórias na sua vida, a presença de Deus na sua vida. E só existe, a Bíblia revela o que é arrependimento das coisas erradas e uma mudança de atitude em relação a fazer a vontade de Deus. É isso. É essa mudança. E a Bíblia diz, faça tudo para a glória de Deus. Então que a gente pondere se aquilo que a gente está fazendo, o ambiente familiar, o ambiente onde nós estamos, seja tudo para a glória de Deus. Que se Deus se agrade daquilo que a gente está fazendo. E que tem coisas muito boas para fazer. Não precisamos deixar de fazer nada que seja bom. Chegou o Natal, então no Natal eu vou perdoar, no Natal eu vou ouvir a palavra de Deus, mas no dia 26 de dezembro eu volto a ser o que eu era antes. Também existe esse risco de você fazer muitas coisas no Natal, usar o Natal, mas depois ignorar e não seguir essa vontade de Deus. E aí, nesse caso, o Salvador não te salva. As pessoas estão enganadas, achando que é assim que se procede. Quando a gente é nascido de Deus, como a Bíblia fala, nós nos tornamos uma nova criatura. Agora, amando as coisas de Deus, interessado em saber o que Deus pensa, o que Deus fala, e agir dessa forma. Isso é o ano inteiro, são todos os dias. Se tem uma confusão com alguém, a gente vai procurar acertar isso o mais rápido possível. Se você ficou irado com alguém ou com alguma coisa, a gente procura, se possível, até no mesmo dia resolver o problema. Porque nós sabemos que, pela Bíblia, há uma consequência de uma desobediência ao que a palavra diz. Aos mandamentos, não cumprir os mandamentos. Há uma consequência. Então a gente procura acertar tudo o mais rápido. E viver assim a cada dia, o ano inteiro, né? Sem dor na consciência e sabendo que Deus se agrada, está aprovando aquilo que a gente faz. O que se deve comemorar no Natal? Nasceu o Salvador, o Redentor, aquele que trouxe vida e vida abundante para todos nós. Aquele que trouxe poder de Deus para fazer tudo aquilo que a gente precisa. O protetor das nossas vidas. Aquele que ouve todas as nossas orações. Aquele que ouve e responde às nossas orações. Então, Jesus é completo. É Deus conosco. O nome de Jesus já foi dado e significa isso. Emanuel, Deus conosco. Então é algo maravilhoso. É uma vida radiante, de muita satisfação. Saber que um Deus vivo olha por nós, está intercedendo por nós a cada dia na presença de Deus. Né? E ele disse, né, no final de Mateus 28, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu estarei convosco todos os dias até o último dia. Então é companhia diária, e tem todo o poder que nós necessitamos para ter uma vida radiante, uma vida abençoada e feliz. O Natal comemora o nascimento de Jesus, então nós temos o presépio, o menino Jesus, mas muitas pessoas não conseguem enxergar esse menino hoje. Como é o Jesus hoje? Então, primeiro que Jesus não é menino, não é mais criança. Isso é tudo, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus cresceu, começou o seu ministério com 30 anos e fez durante 3 anos e meio.
Então, Jesus foi um homem, cumpriu toda a vontade de Deus. Ele mesmo disse que quem vê a ele vê o Pai. Quem quer conhecer Deus é só conhecer Jesus, através dos evangelhos. Foi embora e mostrou, lá em Mateus 24, todos os sinais de que ele voltaria. Ou, por exemplo, lá em João 14, do 1 ao 3, que ele iria embora, prepararia-nos lugar e voltaria para nos levar com ele. Então, em Mateus 24, ele mostra todos os sinais de quando estaria perto, próximo, muito perto, às portas, à volta dele, para buscar aqueles que o amam, aqueles que obedecem os mandamentos. Né? E todos já se cumpriram. Algumas pessoas não se acham dignas de serem salvas por esse Jesus. Deus veio salvar todos. Ele quer salvar todos. Mas a Bíblia diz, lá em Marcos 1,15, arrependei-vos das coisas erradas e crede no Evangelho. Temos que estar diretamente conhecendo os ensinamentos de Jesus nos 4 Evangelhos e depois as cartas dos apóstolos. Mas uma pessoa que hoje, estou assistindo isso, não tem nenhuma Bíblia por perto, não tenho acesso, mas eu quero ser salvo por esse menino Jesus que nasceu, cresceu, ressuscitou e está aberto. Qual a recomendação? O que eu faço? Para você pode simplesmente fazer uma oração na sua casa quando você tem essa convicção, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Um Jesus adulto, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que a Bíblia revela que está sentado à direita de Deus num trono. Mas você vai precisar procurar uma igreja, uma casa de oração. E o que é mais importante você encontrar nessa igreja? O ensino verdadeiro e perfeito da palavra de Deus. Que, como nós vimos aqui que existe um julgamento e um juízo, que lá em Apocalipse 16 mostra as 7 taças da ira de Deus que vai ser derramado sobre a terra. Por que se fala no Natal que nasceu o Salvador? Porque Deus, a Bíblia chama esse período que nós estamos como período da graça. Graça é o favor de Deus. Onde Deus quer salvar a humanidade através dos ensinos do Evangelho que Jesus trouxe. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Lá em Marcos 16,15 diz isso. Condenado ao quê? A esse fim, que é chamado lá no Apocalipse de as 7 taças da ira de Deus. É um acerto de contas, é uma limpeza. Sabe? Deus vai tirar aquilo que não serve, por todas as oportunidades que o ser humano já teve, de ter igrejas, ter Bíblia à vontade, poder ter acesso, até na televisão tem ensinos bíblicos. E a pessoa muitas vezes recusa a querer ouvir isso, achando que é religião. Mas o ensino maior é isso, é Jesus. A Bíblia é o próprio Jesus. É a palavra que saiu da boca de Deus para o ser humano. E isso vai levar o ser humano que crer em tudo isso e pôr em prática na sua vida, vai levá-lo à salvação. Né? Por exemplo, a Bíblia fala desse momento em 1 Tessalonicenses 4,13. Que o Senhor vai receber uma ordem e vai vir buscar um povo. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois os que estiverem vivos, que creem no Senhor, esperando a sua volta, ressuscitarão. Encontrarão nos ares com o Senhor. Receberão um novo corpo igual ao dele. E estarão para sempre com o Senhor. Então a Bíblia revela muitas coisas, mas muitas, milhares de coisas sobre essas coisas que vão acontecer. Mas o importante, para que haja temor, é que as pessoas saibam que lá em Apocalipse 16 mostra o final dessa limpeza, que é as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. E essa ira de Deus, esse acerto de contas, só para aqueles que negligenciaram, que zombaram da morte de Jesus. Aqueles que fazem piada do sofrimento de Jesus. Aqueles que não são incrédulos em relação a Jesus ressuscitar, estar vivo. É o Senhor. Né? Então, o juízo de Deus, esse acerto de contas, vai ser sobre essas pessoas. Mas, infelizmente, são muitos e muitos e muitos. Os que creem no que a Bíblia fala hoje é o mínimo.
Nós podemos chamar, na Bíblia chama de remanescente fiel. É um remanescente. Muitas pessoas veem no Natal a oportunidade de recomeçar. Natal e Ano Novo é época de parar, refletir, se arrepender do que fez e falar Ano Novo, vida nova. Jesus ensina que você deve nascer de novo para as coisas de Deus. Nascer de novo. Viver uma vida reta, uma vida sincera para as coisas de Deus, interessado em conhecer o que Deus fala, os mandamentos, a lei de Deus, que são suaves, são maravilhosas, são fáceis de pôr em prática, não são difíceis, né? Então, você precisa pôr um marco na sua vida. Eu entendo o que Jesus fez por mim, eu entendo agora, me foi revelado o que vai acontecer nos últimos dias, que são agora, e eu preciso nascer para as coisas de Deus. E Jesus fala, tem que nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus, né? Então, tem que ter esse marco na sua vida. Parar com as coisas da sua ignorância sobre as coisas de Deus e começar agora levando uma vida conhecendo o que a Bíblia fala e praticando na sua vida. Aí pode aparecer Natal ou não Natal, você continua sempre sendo a mesma pessoa, temendo a Deus, amando as coisas de Deus e cada vez buscando mais conhecimento na palavra. Eu posso te garantir, pelo que diz lá em João 8,32, que conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, Deus vai te libertar. Você vai ser liberto de tudo aquilo que não agrada a Deus. Você faz esse propósito, procura uma igreja bacana, uma igreja temente a Deus, que dê bons frutos, bons exemplos. E conforme você vai conhecendo a palavra, você vai sendo liberto daquilo que não interessa para Deus. Porque o Espírito Santo vai entrar em você. Deus vai entrar em você através do Espírito Santo. E ele vai te convencendo, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, ele vai mudando você. Você não precisa se preocupar com nada disso. Você sabendo que Deus falou uma coisa, você não vai tendo mais vontade de fazer aquilo que ele condena. Isso é o que vai acontecer.